Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos neste domingo, o quarto domingo da Páscoa, bem o domingo do bom pastor, pois o próprio Cristo se identifica para nós como o pastor e com muito carinho nos tem como as suas ovelhas. Jesus revela-se como Deus também ao declarar este eu sou o bom pastor, assim como em João nós vamos ver os 7 eu sou de Jesus, lembrando-nos quando Moisés pergunta a Deus: quem eu vou dizer que me enviou quando me perguntarem? Querendo saber o nome daquele que estava o enviando, e Deus vai dizer: eu sou. Este é o nome de Deus, que a gente não adjetiva, que a gente não coloca dentro de nenhum conceito, ele é o que é por si só. E Jesus, ao reafirmar este eu sou, reafirma que ele é Deus e traz para nós a imagem de Deus. Então temos os 7 eu sou de Jesus em João. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira. E hoje eu sou o bom pastor. E ao dizer que ele é o bom pastor, Jesus quer nos deixar claro que existe também o mau pastor. Porque senão ele só diria: eu sou o pastor. Não, ele não é apenas o pastor, ele é o bom pastor. E como nós então vamos identificar o bom pastor do mau pastor? Os bons conselhos dos maus conselhos. As boas influências das más influências. Por aquilo que Jesus nos diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Para que a gente reconheça a voz do pastor, para que a gente reconheça o bom pastor, é preciso ter intimidade com o pastor. E por isso Jesus nos dá esse exemplo que para nós não é tão comum da nossa cultura aqui, né, de ovelhas, de pastores, mas para quem tem a experiência, ou quem teve, né, de lidar com ovelhas, vê que a ovelha é um animal que ela tem uma confiança absoluta no seu pastor. E é isso que Jesus quer de nós, a confiança nele. Que muitas vezes podemos dizer até que confiamos em Deus, mas as atitudes podem revelar o contrário. Quando nós vemos os mandamentos da lei de Deus e dizemos: nossa, isso aqui para mim não dá, mas isso aqui é difícil. Quando a gente vê a palavra de Deus, o Evangelho, e a gente faz diferente porque acha que a nossa cabeça, a nossa ideia, a nossa vontade é melhor, como se Deus estivesse impedindo a gente de ser feliz. Isso é uma prova de uma falta de confiança em Deus. Em dizer: olha, Deus está me propondo isso, mas eu vou fazer aquilo. Como se o que Deus quisesse não fosse o melhor para nós. Como se o mandamento e a vontade fosse algo que tire a nossa liberdade. Então aí nós mostramos que ainda não confiamos e amamos a Deus de verdade. Por isso Jesus pede de nós: confia em mim. Confia que a minha palavra é uma palavra de vida eterna. Confia que a minha palavra é uma palavra que vai te salvar, que vai te fazer feliz. A confiança é absolutamente, então, necessária nessa relação entre a ovelha e o pastor. Assim como o pastor também confia nas suas ovelhas. Jesus, então, vai pedir-nos esta relação de confiança entre o pastor e a ovelha. E como dizia, é preciso escutar, porque só vamos seguir se nós antes escutarmos. Em meio a tantos barulhos exteriores e interiores na nossa vida, é preciso escutar. E a escuta vem de modo primordial pela oração.
Se a gente não reza, a gente não escuta a Deus. Se a gente não reza, a gente não segue o que Ele quer, porque a gente não escutou. E a oração, então, é esse diálogo com Deus que permite criar intimidade entre nós e Ele, entre a ovelha e o pastor. A gente não tem como criar uma relação de intimidade com uma pessoa que a gente não vê, com uma pessoa que a gente não visita, com uma pessoa que a gente não conversa. Como eu vou ser íntimo de uma pessoa que eu não tenho uma relação, que eu não vejo sempre? E assim a oração, os sacramentos, a liturgia, a vida comunitária, especialmente a Santa Missa, são estes meios para crescer na intimidade com o Senhor, para que assim possamos escutá-lo e segui-lo. Eu sempre lembro, quando falo sobre o bom pastor, no exemplo onde o meu primo, quando a esposa estava grávida, ele chegava em casa sempre assobiando para o bebê na barriga. E aquilo era todo dia, como um cumprimento ao chegar em casa. E ele disse que no dia que a criança nasceu, que ele foi ao hospital, ele entrou na sala da mesma forma, assobiando, e é como se a criança se mexesse para ir atrás daquele som. Ela reconheceu aquele som que todo dia era dirigido a ela na barriga. Então esta é a intimidade, reconhecer a voz, saber que voz é essa, em meio a tantas vozes, reconhecer a quem nós pertencemos, a quem nós seguimos, quem é o nosso pastor. Que nós não sejamos então confundidos em meio a tantas vozes e esqueçamos a quem pertencemos. Quantas vezes o pecado nos faz esquecer a quem nós pertencemos e nós ofendemos a Deus sem nenhum problema, porque a gente esquece a quem pertencemos, quem é o nosso pastor. E qual é a vantagem de ser ovelha de Jesus? Qual é a graça de ser ovelha de Jesus? Ele vai nos dizer 3 coisas importantes que nós ganhamos ao ser ovelha de Jesus. Primeira coisa, Jesus vai dizer: conheço minhas ovelhas, elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna. As ovelhas de Jesus têm a vida eterna garantida. E embora a vida eterna seja algo que nós iremos viver após a morte, mas o que é eterno já existe hoje. O que é eterno já se faz presente agora. E nós precisamos abraçar as coisas eternas, como nos diz uma das orações coletas da missa. Vivendo entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. O dinheiro é eterno? Não. A saúde é eterna? Não. A juventude, as pessoas não são eternos. Então não coloquemos a nossa felicidade nas coisas que passam, mas naquilo que é eterno e que já está presente nesta vida. Então, as ovelhas de Jesus, nós temos a vida eterna garantida. Aqueles que escutarem a sua voz terão garantida a vida eterna. A segunda coisa que Jesus diz: elas jamais se perderão. Jamais se perderão. Quem aqui já teve a experiência de se perder? Pegou um ônibus errado, desceu no ponto errado, diz: agora onde é que eu estou, Jesus? Ou entrou dirigindo numa rua que não sabia que lugar era. O GPS falhou. É muito ruim, não é? A gente se perder, de se desorientar. Aquelas que são ovelhas de Jesus nunca vão se perder no caminho da vida, nunca se perderão no caminho para o céu. Quem escuta a voz de Jesus não vai se perder, não vai quebrar a cara, não vai se arrepender das decisões e das atitudes que tomam. Quem escuta a voz de Jesus não se arrepende das escolhas que faz na vida. Portanto, não se perde neste caminho rumo à vida eterna, aqueles que escutam a voz do pastor. E a terceira coisa: ninguém vai arrancá-las de minha mão. Ninguém irá nos roubar
nenhuma tentação, nenhuma dificuldade desta vida, nenhuma força do mal, nenhum mau pastor nos roubará, o maligno não nos roubará das mãos do nosso pastor, se estivermos ligados a Ele, na intimidade e na escuta da sua voz. Quem escuta a voz do pastor nunca será confundido, nunca será mal influenciado. No mundo de tantas influências que nós vemos, maus pastores, na internet, na televisão, todos os meios de comunicação, na amizade que temos uns com os outros. Quantas vezes somos maus influenciados? Quantas vezes lhe incentivam a errar? Quantas vezes lhe incentivam a pecar, a desobedecer a Deus, a dizer, olha, deixa aquele fulano lá, não liga não, que perdão, que nada. Quantos conselhos para o mal a gente recebe? Escutando a voz do Senhor, nós estamos livres daquilo que nos rouba a eternidade, daquilo que nos rouba o céu. Mas nós não somos apenas ovelhas. Diz, olha, sou apenas uma ovelhinha de Jesus, vou ficar aqui só esperando os cuidados do pastor. Não, nós também somos pastores. Ora somos ovelhas, ora somos pastores. O padre é pastor, mas também é ovelha. Vocês são ovelhas, mas também são chamadas em determinados momentos a serem pastores. Hoje nós celebramos o Dia das Mães. As mães são pastoras, têm um rebanho, os filhos a conduzir, o casamento, o esposo, a esposa. Na amizade, somos chamados a ser pastores dos nossos amigos. E como nós estamos pastoreando uns aos outros? Estamos sendo maus pastores ou bons pastores? Naquilo que eu apresento na minha escola, como os meus colegas na minha escola, na minha faculdade, olham para mim? Que referência tem de mim no meu trabalho, no meu bairro? E a gente pode dizer, mas eu não tenho nada a ver com o que os outros pensam de mim. Tem sim, porque nós assumimos uma identidade de católicos, de cristãos, de membros da Igreja de São José, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, e lá fora, isso vai junto com a gente. Ou a gente para de dizer que segue a Jesus, ou a gente vive como um verdadeiro discípulo de Jesus. No testemunho que eu dou, em tudo o que eu faço, eu preciso levar as pessoas a quererem também escutar a voz do Senhor, a ser uma ovelha de Jesus. Então, o nosso testemunho é algo que nós precisamos sempre nos policiar lá fora, naqueles também na família. Nós somos chamados a sermos sinal de Deus, sinal deste redil do Senhor. E de modo especial, aqui está o redil do Senhor, esta casa, este templo, aonde nós temos a certeza que estamos seguros. A ovelha, ela roda, anda, mas ela sabe onde é a sua casa, ela sabe quem é o seu pastor, ela sabe a quem pertence. E muitos que passam por aqui, pela rua, vêm a esta igreja, podem não entrar, podem não participar, mas sabem, aqui é o sinal do redil do Senhor. E através de nós, ou através da necessidade do coração de cada um, sabe que aqui encontrarão segurança, que aqui serão orientados nesta verdade, onde muitas vezes, perdidos, como disse, temos a igreja como um sinal, como uma referência. E nós não devemos nos desanimar pelo que dizem contra, pelo que falam, pela rejeição que a igreja sofre, por tudo o que acontece até entre nós mesmos, que a igreja mantenha-se como este sinal, para eles e para nós, de que aqui é o lugar onde nós bebemos da fonte da vida, da graça, desta vida eterna que o Senhor promete para nós. E como suas ovelhas, aqui estamos para escutar, para sermos conhecidos e conhecê-lo e assim passarmos a segui-lo. Que Nossa Senhora, a Divina Pastora, nos ajude neste caminho em direção à vida eterna. Tenhamos sempre em nós a confiança no Senhor,
Confiemos no Senhor. Assim cresçamos na intimidade para escutar, para segui-lo e recebermos como herança essa vida eterna que Ele garante a cada um de nós, suas ovelhas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.